a importância do contexto. Tem o tópico, então nós vamos falar sobre contexto e grande ideia. Quero tentar trabalhar contexto agora e grande ideia quando nós voltarmos no intervalo, tudo bem? Então vamos correr aí, legal. Agora, para que a gente olhe para a importância do contexto, você tira essa folha de frente, da sua frente, e pega a folha que está embaixo. Essa folha que está embaixo tem um texto bem grandão em cima e um pouco menor abaixo. Não vira ela, tá? Senão você vai acabar com toda a brincadeira. Deixa ela assim, do jeito que está assim. Acompanhe comigo a leitura e depois me diga sobre o que o texto parece que está dizendo. Tá? A primeira coisa que vier na sua cabeça, fala, é sobre isso. Depois de 2 dias, diz o texto, ele nos revivificará, no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Primeira coisa que tiver em mente, o que esse texto, sobre o que ele está falando? Sobre Jesus, que mais? Ressurreição, que mais? Nova vida. Vida eterna. Rafael já pegou a pegadinha, né, Rafael? Ok, tudo bem, é isso que a gente está vendo aqui, não é? Se você fosse pregar um sermão nesse texto, é um texto bíblico, tá? É um trecho bíblico. Naturalmente, ele teria pelo menos alguns desses focos. Porém, vamos olhar um pouquinho mais de longe e ver onde ele está encaixado na Bíblia. O trecho de baixo nos dá um pouco mais de contexto. Tente ouvir isso e ver se ainda faz sentido com aquilo que vocês imaginaram primeiro. E talvez, se mudar, a primeira coisa que vier à mente, de novo, fala. Tá bom? Olha lá. Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, Ele nos revivificará. No terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Sobre o que o texto está falando agora? Salvação, o que mais? Sim, então provavelmente um texto do Antigo Testamento. Ok, então uma promessa de salvação futura em Cristo, que se manifesta no Novo Testamento. O que mais? Arrependimento. Uma promessa de aliança. Mudança de direção pela parte de quem está falando, certo? Parece aquilo que a gente tinha falado do primeiro trecho? Não, né? Não tem nada de... Não parece, pelo menos, falar de ressurreição, né? Mas o primeiro trecho parecia muito claramente falar de ressurreição. Agora a impressão é de um arrependimento, de uma mudança de postura, né? De uma promessa futura, de vida futura. Ok, agora vira a folha. Tchan, 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 tchan. Você tem esse trecho, o último que nós lemos, em negrito, na segunda metade da folha, tá vendo? Mas ele está dentro de um... Qual que é a palavra? Contexto. Sabe de onde nós retiramos esse trecho? Oséias. Eu acho que foi por isso que o Rafael sorriu, né? Aqueles que prestaram atenção no sermão de domingo passado, nós falamos sobre esse trecho. Olha o que Oséias está dizendo. Eu vou ler o texto inteiro, corrido, e aí depois vocês me digam o que aquele trecho que nós destacamos está falando. Tá bom? E nós vamos perceber a importância do contexto. Diz assim o texto. Oséias, eu vou ler capítulo 5 e capítulo 6 inteiros. Tá? Ouve isto, ó sacerdotes. Escutai, ó casa de Israel. E dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispá e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles.
Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá tocai o arrebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim! Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo, os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado, também tu, ó Judá, serás ceifado. Sobre o que o texto está falando agora? Desobediência do povo, havia até assassinato da parte dos sacerdotes, imagina isso, né? Eles matavam pessoas. Sim, então, os sacerdotes que deveriam pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, eles faziam o contrário. O povo era idólatra, trocava o Senhor por falsos deuses, buscava socorro na Assíria, no Egito e não no Senhor. E aí Deus diz, o quê? Eu vou passar a foice aí. Juízo. O contexto do texto é uma palavra de juízo. Deus diz, eu vou arrebentar com vocês. Ele usa a expressão de uma leoa, né, de um leão. Eu vou estraçalhar vocês e vou largar vocês quebrados no chão e vou embora. Não obedeciam às leis do Senhor. Então esse juízo de Deus é para disciplinar o povo dele. E aí nós temos o texto, que é o capítulo 6. Mas tem uma informação muito importante no final do capítulo 5. O texto diz, versículo 15, 5:15, irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, eu vou castigá-los e vou sair de lá. E até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Certo? Esse é o propósito de Deus. Eu vou discipliná-los até que eles percebam o que estão fazendo e me busquem arrependidos. Só que o texto dá uma informação, é Deus dizendo. Não é o povo dizendo, é Deus dizendo o que o povo irá dizer. Ele está profetizando, ele está dizendo o que vai acontecer no futuro. Depois do castigo, estão angustiados, cedo me buscarão. Rápido. E eles me buscarão dizendo essas palavras. Vamos voltar ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Em 2 dias, em 3 dias vai nos dar vida novamente. Ou seja, o quanto antes, o mais rápido possível, se a gente clamar a Ele, Ele vai voltar a nos restaurar. Fez a ferida, mas irá curar a ferida.
Vamos conhecer ao Senhor, vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse era o nosso problema, a gente não fazia isso, vamos fazer agora. Só que Deus está dizendo que eles vão falar isso. Porém, depois disso, o próprio Deus comenta. Vocês vão dizer isso, mas olha, o versículo 4 começa: o que eu vou te fazer, ó Efraim? Efraim é a mesma palavra para se referir a Israel, era a tribo mais importante do norte. Representava as outras. O que eu vou dizer para você, Judá? Por quê? Olha o que Deus diz no versículo 4 do capítulo 6. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. O que acontece com a nuvem da manhã e o orvalho da madrugada? Cedo passa. Está vendo a mesma palavra que a gente viu no final do capítulo 5? É passageiro. É passageiro. E é por isso que eu abati vocês por meio dos profetas. E aí lá no versículo 6 ele diz: eu não quero sacrifício, só uma aparência de religiosidade. Eu não quero só que vocês me busquem como uma mandinga para atrair de novo o meu amor por vocês, a minha misericórdia. Não é isso que eu quero, eu não quero rituais, eu quero, ele diz, misericórdia, e eu quero conhecimento de Deus. Em outras palavras, o que Deus está dizendo sobre essas palavras que nós lemos do 6:1 ao 6:3? O que Deus está dizendo sobre o que o povo irá falar para ele? Que não era um arrependimento de verdade, porque o povo queria só que amenizasse o castigo, né? Deus, tá bom, a gente aprendeu a lição, agora pode liberar a gente daqui? Passageiro, como a nuvem da manhã, né? O texto não parece dizer que é arrependimento. Ele parece dar essa impressão de que, olha, eles sentiram a dor e aí clamaram: Senhor, por favor, livra a gente. Mas o próprio Deus diz: mas isso é passageiro, isso aí é só porque vocês sentiram a dor. Interessante, né? Oh. Parece que é a história da humanidade com Deus, né? Mas vocês percebem a importância do contexto? Se a gente virar a folha, lá no início vocês falaram: está falando de Jesus, da ressurreição. Aí no segundo bloco, não mudou, peraí, não era isso, a gente estava enganado. Opa, está falando sobre arrependimento, mudança de caminho. Legal, vamos pregar sobre arrependimento? Não, olha o contexto. Se eu pregasse esse sermão dizendo que fala sobre ressurreição de Cristo, se eu pregasse esse sermão dizendo que fala sobre arrependimento, eu estaria sendo injusto com o contexto. Porque o contexto, o próprio Deus está dizendo: isso não é arrependimento. Exatamente. Dá para pregar um sermão só nessa primeira frase? Dá, se eu compreender o contexto. Dá para pregar só nesse segundo? Dá, se eu entender o que ele significa à luz do contexto. Dá para pregar esses 2 capítulos? Dá, só se eu entender o que eles significam nos outros capítulos do livro de Oséias. Certo? Essa é a importância do contexto. Primeira coisa antes de começar a interpretar uma passagem. Tudo bem? Estamos juntos? Aguentam mais 10 minutinhos para o nosso intervalo? Vamos lá. Definição de contexto, você tem na sua folha aí. Nós vamos gastar os próximos 10 minutos falando sobre contexto. A definição de contexto. Primeiro, nós faremos aí uma definição de interpretação de um texto. Tá? É bem simples essa definição, talvez você poderia agregar com outras coisas. Mas, até se quiser fazer isso agora, depois que a gente falar sobre ela. Estou tentando ser o mais simples possível, sem perder muito do que é interpretar um texto. Interpretação de um texto é compreender, essa é a primeira palavrinha aí, compreender o que o autor queria dizer ao escrevê-lo. Escrevê-lo aqui, subentenda-se um texto, tá? Ao escrever o texto. Então, interpretar texto é, primeiro, você vê que tem o número 1 aí, né? Primeiro é compreender o que o autor queria dizer. Mas, não é só isso. Segundo,
é também compreender como os leitores originais, ou pelo menos é uma tentativa, tá? Não significa que a gente vai entender 100% isso, mas é uma tentativa de compreender como os leitores originais deveriam entender o que foi escrito. Entender o que foi escrito. Compreender o que o autor queria dizer e como os leitores deveriam entender. Qual era a intenção do autor? O que ele queria provocar na vida dos leitores? Ah, mas o que isso significa para mim hoje? Primeiro você precisa entender o que significava lá. O que queria dizer lá. É por isso que nós já temos a segunda frase aí. Para isso, é necessário entender o contexto do texto. Como é que eu descubro o que o autor queria dizer há 2000 anos atrás? Como é que eu descubro o que os leitores deveriam entender há 2000 anos atrás? No mínimo, viajando no tempo. A gente não tem uma máquina do tempo. Mas nós temos alguns recursos que podem nos ajudar a tentar chegar lá. Nas ideias que estavam presentes naquela época. Certo? Alguma pergunta aqui sobre isso? Algum comentário? Ficou claro que a interpretação? Concordam? Interpretaram bem essa frase? Entenderam o que o autor queria dizer, eu, ao escrevê-la? Entenderam o que eu queria que vocês entendessem? Isso é interpretar um texto. Esse é um exercício, então, que visa compreender o ambiente. Lembre-se dessa palavra. Ambiente em que determinado texto foi escrito. O ambiente, o que o ambiente em que o texto foi escrito, ele inclui? O que vocês diriam aí? O que está dentro de um ambiente em que o autor escreve um texto? Qual ambiente? Itens que constituem esse ambiente. Elementos que há lá. Sim. Cultural, social, econômico, espiritual. Quem é o autor? Quem são os leitores? Qual era a cultura? Já falamos disso. Qual era a época? Qual era o tipo de língua? Qual era a maneira de se ler um texto, de se escrever um texto? Certo? Exatamente. Para começar a entender o significado, precisamos, pelo menos, tentar descobrir essas coisas que acabamos de citar. Qual era a geografia? Isso é muito importante, principalmente quando você estuda narrativas do Antigo Testamento ou os Evangelhos. Né? Qual a geografia? Estão se deslocando, vai de um lugar para o outro. Por que essa informação está no texto? É para que você saiba que eles estão se deslocando. Às vezes isso é muito importante para compreender a passagem. Né? A geografia dos tempos bíblicos. Jonas tem, se a gente não compreender geografia, não fica tão claro o que está acontecendo no texto. A questão da geografia, às vezes dá a impressão, é demais, querer saber a geografia é demais. Não é possível que isso seja importante, mas é. Quando a gente vê Jesus expulsando o demônio lá do cara, no Novo Testamento, e os demônios vão para os porcos, e os porcos se precipitam, não é? Então, se a gente não consegue perceber a geografia, dá a impressão de que os porcos estão pulando no precipício, estão pulando. Não é bem assim. O local é uma encosta, né? É uma encosta, então é um caminho estreito. Então, ao tentar fugir da presença de Jesus, o que acontece? Eles se amontoam e se precipitam, caem. O caminho é muito estreito, numa encosta, e ao tentar fugir da presença de Jesus, acontece isso, os porcos caem. Né? Então, a primeira leitura dá a impressão de que eles estão pulando deliberadamente, né? Não é bem por aí. Muito bom, legal. Esse é um bom exemplo. O de Jonas, quem foi que citou? William? O de Jonas é fundamental, e a gente vai chegar lá. Inclusive, a tarefa para essas 2 semanas vai ser tentar descobrir o contexto do livro. E, naturalmente, você vai ter que descobrir a geografia também do lugar, da época, né, em que Jonas está, o livro é narrado.
Muito bom. Então, temos uma terceira frase aí, né? Logo, a compreensão do contexto é o alicerce, fundamento. Pode escolher uma das duas aí. Alicerce ou fundamento da interpretação de um texto. Certo? Sem contexto, lembrem-se disso. Sem contexto, o texto não tem significado. Ele perde o significado dele. A gente acabou de ver isso na folhinha aqui, né? Sem o contexto, ele tem qualquer possibilidade. O intérprete é quem diz o que ele significa. E cada um tem uma cabeça de um jeito. É necessário o contexto. Para entender as partes, nós precisamos primeiro compreender o todo, para depois entender o trecho menor. Muito bom. Elementos do contexto. Em toda passagem das Escrituras, nós vamos encontrar um texto que está dentro de um livro, e um livro que está dentro de um testamento, ou o primeiro testamento ou o segundo, né, antigo ou novo, e um testamento que está dentro da Bíblia. Então, todo texto a ser interpretado tem um contexto que nós poderíamos dizer que é composto por 3 elementos. Tá? 3 elementos do contexto. E aí eu uso uma ilustraçãozinha de um ovo. Certo? Um zoião. O ovo tem quantos elementos? Pelo menos os mais, assim, claros. 3, porque são 3 elementos do contexto, acertou o William. Muito bom, nós temos a casca, certo? Nós temos a gema. E nós temos a clara. Ficou claro? Claro. Oi? A folha pode ir? Pode? Ah, sim, certo. Então, olha lá. Então, da mesma maneira em que o ovo tem 3 elementos, o contexto também tem 3 elementos. Certo? E na sua folhinha você tem aí 3 tipos de contexto, pelo menos, em que um texto bíblico está localizado. O primeiro, a gente então vai do interior até o exterior. Qual que é o elemento mais interno do ovo? O centro. A gema. Certo? Então a gema, depois nós temos a clara que o envolve a gema, e por fim o que protege tudo isso é a casca. Então o contexto de um texto você pode entender assim. Qual que é o núcleo? Qual que é a gema? É o contexto imediato. O que seria o contexto imediato? Se refere ao parágrafo da passagem. Está relacionado àquilo que vem antes, no texto, aquilo que vem durante, no texto, e aquilo que vem depois. Na nossa folhinha, esse é o contexto imediato. O que vem antes do texto em negrito, o que vem no texto em negrito e o que vem depois. É a gema do texto. O núcleo. Certo? O miolo. Muito bom. Aqui nós vamos responder algumas perguntinhas. Se você quiser anotar aí, tá? Nós vamos responder o que o texto está dizendo. Isso não está na sua folha, tá? Esse espaço em branco aí, você pode anotar se quiser. Quem está dizendo? Eu sugiro que anote porque vai ser importante na sua tarefa. Tá? O que está sendo dito? Quem está dizendo isso? Como está dizendo? Por que está dizendo isso? Será que o texto mostra isso para mim? Por que ele está dizendo isso? Para que isto está sendo dito? Qual o propósito?
Não quer dizer que você vai encontrar a resposta para todas essas perguntas, mas você vai buscá-las no texto. Certo? São os princípios de interpretação. Você está observando o texto. O que ele está dizendo? Quem está dizendo? Para quem está dizendo? O que queria provocar? Ah, mas eu não achei essa resposta. Não tem problema, mas você está procurando ela. Você não foi para comentário nenhum. Você não olhou para a nota de rodapé da Bíblia, não. Você está olhando para o texto. O texto bíblico. Certo? Segundo, qual que é o próximo elemento do nosso ovo aí? A clara. Nós temos então o contexto geral. Então vou pôr aqui em vermelho. Então a gema é o contexto imediato. A clara é o contexto geral. E o que é o contexto geral? Representa o ambiente histórico daquela passagem. Vai abranger a compreensão de dois aspectos principais. Anote isso aí. Primeiro, para tentar entender o contexto geral, você vai ter que entender o aspecto sobre o livro que você está estudando. Livro. Vou pôr aqui. Você vai buscar informações sobre o livro. Quem é o autor do livro? Não o autor do trecho que eu acabei de ler agora. Certo? Quem é o autor do livro? Quem está escrevendo esse livro? Às vezes fica claro, às vezes não. Mas você está tentando descobrir. Qual é a data ou qual é a época em que o texto é escrito? Quais são os personagens desse livro? O texto me deixa claro ao ler o... lembre de novo. Você não foi atrás de comentário nenhum. Você está tentando descobrir isso lendo o livro. Ah, mas no texto, o livro não me respondeu essa pergunta. Não tem problema. Você está tentando descobrir com o livro, só com o texto bíblico. Nada de comentário, nada de nota de rodapé. Depois você vai para isso. Primeiro, o texto. O texto é rei. O texto é que manda no negócio. Para quem o texto está sendo escrito? Os destinatários. Qual é o conteúdo do livro como um todo? Eu entendi o que o livro quer dizer como um todo? Qual que é o propósito desse livro? Ele tem algum trecho no livro que diz, escrevi essa carta para tal. Lucas e Atos começam muito claramente o autor dizendo para um amigo, provavelmente Teófilo, ou quem está bancando a escrita daquele livro, aquela pesquisa, ele diz, Teófilo, escrevi isso para que você saiba o que aconteceu realmente. O Evangelho segundo João, no final do livro, diz, olha, teria muitas outras coisas para escrever sobre Jesus, muitos milagres, muitas curas, muitas palavras, mas essas eu escrevi para que possais crer que ele é o Filho de Deus. O próprio texto diz, o propósito do Evangelho de João é esse. Será que o livro me diz qual é o propósito? Muito bom. Esse é o primeiro aspecto que você quer descobrir no contexto geral. O segundo aspecto que você quer descobrir é o ambiente da escrita. E aqui é aquilo que a gente falou, o ambiente histórico, o que estava acontecendo naquela época, cultural, qual era a cultura dessas pessoas, linguístico, como eles se comunicavam, que tipo de palavras usavam. Se você lê Cantares, tem uma língua totalmente única. O que isso significava naquela época? Dizer que a mulher parecia uma gazela do campo, saltitante. Se você disser isso para sua esposa, que ela parece uma égua do faraó, você vai tomar um coice da sua esposa. Mas na época era um elogio. Então é uma informação de contexto linguístico. Eu preciso entender o que significava comparar uma mulher a uma égua. Hoje significa uma coisa, na época poderia significar outra. Provavelmente significava outra, porque está na Bíblia. Geográfico, como nós já falamos. Qual é o ambiente geográfico? Qual é o ambiente religioso? E qual é o ambiente político? Político é muito importante.
Jonas, principalmente, tem um ambiente político muito importante para entender a mensagem dele. Por que Jonas não vai para Nínive? O que é Nínive? Onde é Nínive? Quem é Nínive? O que Nínive fazia para ele não ir? Não sei, você vai ter que descobrir. Então nós vimos o contexto imediato. O contexto imediato tem a ver com o quê? O parágrafo da passagem, que vem antes, durante e depois do texto, certo? O texto propriamente dito. Contexto geral sobre o que nós estamos falando é o ambiente histórico, tanto o texto, o livro como um todo, quanto o ambiente em que o livro é escrito, certo? A época em que ele é escrito. Tudo bem? E aí temos a terceira parte do nosso ovo aqui, que é a casca, que é o contexto bíblico. O que eu estou querendo dizer com contexto bíblico? Se trata de como a mensagem desse livro que você acabou de descobrir no contexto geral do livro, como essa mensagem que você descobriu aqui, ela se relaciona com a mensagem geral da Bíblia. Lembra que nós vimos na última aula sobre a teologia bíblica? Então, nesse ponto do estudo do contexto, você vai tentar descobrir o que esse livro como um todo tem a dizer ou contribui com a mensagem da Bíblia como um todo. No caso de Jonas, o que Jonas tem a ver com a Bíblia? O que Jonas tem a ver com toda aquela história que nós vimos? O que Jonas tem a ver com Cristo? Como ele contribui com essa mensagem? Em que parte ele se encaixa naquele grande quebra-cabeça da Bíblia como um todo? Isso é difícil de fazer, sim ou não? Bom, particularmente eu acho bem difícil. Mas se você for devagar, tentando tirar os seus pressupostos e deixando o texto moldá-los, não tirá-los de jogo, mas deixa eles ali escritos a lápis, à medida que o tempo vai avançando e você vai fazendo o seu trabalho de estudo, naturalmente você vai percebendo coisas e fala, tá, faz sentido. Faz sentido porque Deus manda que um profeta vá até Nínive pregar contra ela. Eu não vou dar mais resposta porque eu já começo a responder algumas coisas. Tá? Então, nesse aqui, você vai tentar responder duas perguntas em específicas, tá? E isso não está aí na folha, mas eu sugiro que você anote. Qual é a mensagem do livro como um todo? Qual é a mensagem do livro como um todo? E a segunda, como essa mensagem que eu descobri contribui com a narrativa bíblica, contribui com o todo da Bíblia. Então, no contexto imediato, nós focamos nos princípios de interpretação bíblica. Para tentar descobrir o que a gema diz, né, o que o texto propriamente dito diz, nós vamos olhar para os princípios de interpretação, que nós estamos vendo aqui hoje e vamos ver nas próximas aulas. Para descobrir o contexto geral, que é aquilo que envolve, que embrulha o texto, que é o ambiente histórico, nós estamos nos referindo ao foco nos princípios de contexto, que é dessa aula aqui. A gente está tentando descobrir o ambiente em que o texto foi escrito. E para que a gente descubra o contexto bíblico, a gente foca nos princípios de teologia bíblica. Mas o que a gente aprendeu até agora não me ajuda a responder todas essas perguntas. Tudo bem, mas eu só estou dizendo para você que à medida que as aulas forem avançando, talvez vocês vão receber mais recursos para, esse recurso que eu estou vendo nessa aula me ajuda nesse tópico. Esse recurso novo que eu acabei de ouvir me ajuda nesse aqui. E esse me ajuda nesse aqui. Então, à medida que a gente vai avançando nos temas das aulas, eu vou dando um pouquinho mais de conteúdo sobre como lidar com cada um desses três tipos de contexto. Ficou claro? Então, a gente vai intercalando os temas das aulas
Ao término você vai ter uma visão mais geral, mais abrangente, e vai ser bem mais fácil de lidar com o texto bíblico. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta ou comentário? Aqui, por favor, o microfone estava aí, né? Som. No contexto da casca, esse que é na revelação de toda a Bíblia, um pressuposto que se carrega quando vai se examinar isso é o conceito de revelação progressiva. Esse é um pressuposto de teologia sistemática, não tem nada a ver com a teologia bíblica, né? Então, quando vai se ver o contexto geral, como que aquele livro contribui na revelação de toda a Escritura. Então, se pressupõe que há uma progressão nessa revelação, nessa mensagem, e aí tenta se encaixar o texto. Mas isso é um pressuposto, né? Em momento nenhum a gente vê isso, as Escrituras afirmando que há uma progressão de revelação, né? Sim, como se ao ler, por exemplo, o livro de Provérbios, você tem um degrau a mais até se chegar a Cristo. O livro de Provérbios ele contribui, lembra que a gente falou sobre uma linha que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. É uma linha em que Deus trabalha com o homem para restaurá-lo. E não só o homem, mas toda a criação. Para que o homem volte para o Éden, mas um Éden aperfeiçoado. Lembra disso? Novo céu e nova terra. A gente falou isso na última aula. Essa visão de que é uma progressão, então não é uma linha, é uma escada, é um pressuposto da teologia sistemática, de teólogos sistemáticos. Você vai para o texto com esse pressuposto, mas tem que permitir que o texto molde esse pressuposto, certo? E se em algum momento o texto diz, olha, não é uma escadinha, um elemento que você disse que seria revelado só lá na frente está aqui, bem no início. O que você faz? Você então desce a escadinha e fala, tá bom, ele está aqui, eu tenho que lidar com ele aqui. Certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado em todos esses tipos de contexto com os pressupostos. Em tudo, né? Em tudo temos que tomar cuidado. Ficar sempre atento. Será que o texto está dizendo isso, o contexto está dizendo isso, ou eu suponho que é isso? Eu ouvi alguém dizendo que é isso. Tá, quem disse isso? Quem foi que disse? Com que base disse isso? Há uma prova clara ou é simplesmente o achismo dessa pessoa? Né? Algumas dicas para que a gente estude o contexto. Para a gente finalizar essa primeira parte. 3 dicas aí. Talvez você esteja querendo a parte prática, né? Tá, como que eu lido com isso? Primeira dica, vou te frustrar ou talvez vou te encorajar. Ore. 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 Sempre começa o estudo bíblico pedindo a ajuda de Deus para compreender aquilo que Deus disse. Parece ser assim básico, simplista demais, mas posso dizer para vocês que muitos se esquecem de começar orando e de continuar orando. Enquanto estudam, sem entender uma passagem, Deus me ajuda, eu não estou entendendo esse negócio aqui. Sim. O Joel acabou não chegando no microfone aí, mas o Joel disse que a oração parece que é uma das coisas mais perdidas hoje no meio evangélico e difícil de fazer, e difícil para o cristão fazer, não só mais raras, mas é muito difícil de fazer, mas a gente vê que o ministério de Jesus era pautado pela oração. Né? E se há alguém que não precisava orar, era o próprio Deus encarnado, né? E mesmo assim ele ora. Né? Então se Jesus orou, quanto mais eu e você, né? A oração. Então comece orando e continue num espírito de oração. Deus, eu não estou compreendendo, Deus, eu preciso de ajuda. Deus, será mesmo isso que eu entendi? O espírito de oração enquanto você busca descobrir o contexto. Segunda dica, leia. Tem gente que quer descobrir o que o texto diz sem ler o texto. Mas eu já sei o que o texto diz. Eu já ouvi ele muitas vezes. Eu já ouvi ele em história bíblica dominical para crianças. Eu lembro da história de Daniel na cova dos leões. Eu lembro da pregação do pastor e eu já sei o que o texto diz. Para que eu vou ler de novo um negócio que eu já conheço de cor? Leia o texto.
Acontece muito, irmão. E muitas vezes nós fugimos da leitura do texto e nos baseamos nos nossos pressupostos, mas são pressupostos errados. Às vezes nós interpretamos aquela passagem de maneira errada e simplesmente supomos que interpretamos corretamente. Por exemplo, as histórias de Daniel, citei aqui, né? Muitos conhecem, mas só conhecem alguns aspectos da história. Por que aconteceu aquilo com Daniel? Qual que era o propósito? Isso não fica claro na historinha que a gente ouve para criança, né? Um texto sobre arrebatamento, por exemplo. Há uma só referência sobre essa palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, final do capítulo 4. E nós temos uma pressuposição do que é arrebatamento por causa de um filme muito famoso. Qual que é o nome do filme? Deixados para Trás. E nós já imaginamos, arrebatamento vai ser todo mundo sumindo, a roupa fica, o avião cai, todo mundo morre, vai ser um negócio assim. Mas o texto disse isso. Que texto é esse? Vai para o texto e tente deixar que o texto diga. Leia. Leia. Esquece o filme, esquece o livro que você leu. Leia o texto. Você quer pregar o texto, se não prega o livro. Prega o filme, não o texto. Mas vai ler o texto. O Wilson quer falar? Chega o microfone aí para ele. Nessa questão aí de pressuposto, a gente vê as novelas da Record, né? Coisas incríveis, né? Sim, então o texto ele é uma base para ficção. Então os editores, os autores da novela, eles pegam a história bíblica e ela é apenas uma estrutura onde eles vão construir, eles pegam as ideias e vão construir uma ficção. Então você tem detalhes que a Bíblia nunca deu e as pessoas acabam assistindo isso achando que os detalhes são bíblicos. E se esquecem do propósito do texto bíblico, né? Já conheço essa história, mas porque você leu na Bíblia? Não, porque eu vi a novela. Meu filho, a novela é uma coisa, o texto é outra. O texto é outra. Então, leia. Se possível, leia o texto inteiro, onde aquela passagem que você quer estudar está inserida. Faça isso em diferentes versões bíblicas. Eu gosto muito de tal versão. Tudo bem, não tem problema você gostar dessa versão. Mas observe como outras versões traduziram esse texto. Existe. Há nuances que talvez apareçam nessas outras versões que nessa sua versão não aparecem. Então tente responder as perguntas de contexto apenas pela leitura do texto. Leia o texto e tente responder. Vá com essas perguntas que nós fizemos aqui em mente. Só com o texto. Aqui eu posso fazer um comentário que o Davi fez lá na primeira aula, sobre as versões bíblicas. Qual a melhor versão para se usar? Eu não digo qual a melhor, mas eu digo que você tem que entender o que elas estão fazendo. Eu não vou lembrar dos termos técnicos aqui, mas há versões em que há dois opostos nas versões bíblicas. Há versões em que se dedicam à tradução literal da passagem. Então eles querem dizer o que cada palavra dizia no texto original. E há versões que tentam trabalhar o significado dessas palavras. Então, são dois opostos. Por exemplo, uma Bíblia que é mais literal é a Almeida atualizada. A corrigida e fiel ainda mais, que é lá do século 1900 e Guaraná com rolha, né? É muito antiga. E aí a linha da Almeida atualizada, ela é mais literal. Quando você vai migrando para esse extremo, você tem versões como NVT, que é recente. Talvez a NVT eu diria um pouco mais para cá. Você tem versões como NVI. Mas elas são menos bíblicas. Não, eles só têm uma outra abordagem de tradução. Eles não estão tentando ser literal na palavra que está aparecendo lá. Por exemplo, concupiscências, que era uma tradução que tinha na Almeida. E eles dizem o que concupiscência significa no nosso contexto aqui. Talvez vão ter desejos pecaminosos. Então, não era desejos pecaminosos que estava no texto original, mas a ideia que está sendo comunicada para o dia de hoje é isso. Então, os intérpretes, os tradutores estão tentando interpretar o texto original e trazendo uma linguagem mais fluente e tal. E aí nós temos outro extremo, que é ir bem para lá. Então, o extremo daqui seriam as Bíblias interlineares.
Já ouviram falar? Bíblias interlineares, elas são assim. Aparece o termo, por exemplo, no Novo Testamento, o termo em grego, e embaixo daquele termo já tem a tradução do termo. Eles não estão se preocupando em traduzir o texto todo, eles estão só se preocupando em traduzir aquela palavra. Então vai ficar sem conjugar verbo, sem nada, só está a palavra lá. E assim, a Bíblia toda assim. Esse é o extremo desse lado. O outro extremo desse lado são as paráfrases. O que são as paráfrases? São versões bíblicas que não são uma tradução dos textos originais. São uma tradução das traduções. E aqui nós temos NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ela não é uma interpretação, não é uma tradução literal, ela é uma interpretação das traduções. É uma paráfrase. Nós temos a Bíblia Viva, a Mensagem e tantas outras que seguem essa linha. Qual dessas é a melhor? Depende de você e qual é a sua abordagem, a que você preferir, desde que você comunique o que o texto está dizendo. Né? O que eu sugiro como pregador, e isso é mais fácil para o pregador, é que ele tenha um texto de preferência e ele incentive as pessoas a ter a mesma versão. Porque é difícil para um pregador quando a igreja tem, cada membro tem uma versão diferente. Você vai falar uma palavra, olha, o texto está dizendo isso aqui. Só que aí o camarada não tem essa versão na Bíblia dele, e ele fala, não, mas o texto não está dizendo isso, esse pastor é um herege. Mas por quê? Porque cada um tem uma versão, e é difícil às vezes acompanhar o número de versões da igreja. Eu ainda tento, por isso que eu estou sugerindo, leia várias versões o máximo possível, para que você compreenda. Pode ser que o meu público tenha uma dessas diferentes versões. Às vezes no sermão, vocês vão reparar, eu digo, olha, talvez na sua Bíblia esteja dizendo isso. Não é porque eu estou supondo, é porque eu li a sua versão. E eu coloquei uma nota, olha, na Bíblia NVI diz isso aqui, na Almeida diz isso, na nova tradução da linguagem de hoje diz isso. Então, uma sugestão é não fazer com que as pessoas deixem de ler outras versões, é bom que leiam, mas tentar padronizar o seu público, sugerindo, olha gente, eu gosto dessa versão, e vocês vão ouvir muita pregação minha, então, se quiserem acompanhar mais, é ela que eu vou me basear. Você tem que escolher uma, no final das contas vai ter que escolher uma. Né? Não tem problema, eu prego na Almeida século 21, particularmente prefiro ela. Mas se tem um membro da igreja que tem NVI, tudo bem, não tem problema. Eu vou tentar dialogar com você com a NVI. E assim, eu já fui mais xiita no passado, mas não adianta, essa é uma briga perdida, eu considero como perdida. As versões mais novas, tem umas muito melhores do que até a própria Almeida 21. Mas eu também preciso ficar em uma e me vejo como um pregador, porque senão ficar mudando sempre de versão. Para o pregador que prega regularmente, pode não ser construtivo para ele. Então, muitos de nós temos uma memória fotográfica. Né? Eu sei que esse texto está aqui, nesse local. Eu não lembro qual capítulo, mas sei que está em Marcos. E você vai lá e procura. Às vezes nós decoramos versículos bíblicos em uma versão só, né? E aí quando alguém cita o mesmo versículo em outra versão, fala, não, isso não é bíblico não, mas é só outra versão. Então, se acostumar com uma versão é uma boa dica, não é regra, é uma boa dica. Tá bom? Respondeu, Davi? Escolha a que você quiser, né? Tudo bem. E por fim, para a gente fechar essa questão do contexto, agora sim, depois que você orou, depois que você leu o suficiente, consulte. Lembra que esse sult tem um L depois do U. Consulte. Só agora você usa introduções ou comentários ou notas de rodapé. Por que só agora? Só depois que você já tentou fazer todo o possível para descobrir essas coisas só pelo texto. Você olha para o texto e fala, não consigo mais achar mais nada aqui. Ok, agora você vai para os comentários. Por quê? Porque se você for para os comentários primeiro, eles vão te dar um atalho, eles vão já te dar todas essas respostas. Primeiro que você vai perder aquele senso de desbravamento, né? De ter descobrido as coisas por conta própria. Eu descobri isso aqui, estou vendo que Carlos Oswaldo Pinto concordou comigo, que legal, né? É fantástico isso. Você fala, nossa, de fato eu entendi o que outros intérpretes entenderam. Mas não é só a questão dessa aventura, mas é de você ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia por si só. Porque se você... Tem muito pregador que faz isso, muitos pastores que fazem isso.
eles nem abrem o texto bíblico, eles abrem o comentário para começar a pregar. Você não prega o texto, você prega o comentário. E não é o comentário que traz vida à vida da igreja, é o texto bíblico. Os comentários vão ser úteis se você não encontrou isso por conta própria no texto. Davi quer dizer, chega o microfone aí. Fala então. Exatamente. Além dos seus pressupostos, o comentário terá outros pressupostos. E talvez são pressupostos diferentes do seu, você nem percebe. Eu, nessa semana, amanhã à noite, prego o livro de Joel, do profeta Joel. Joel é um dos livros mais citados do Novo Testamento. Ele é a base do primeiro sermão da igreja em Atos, ali no dia de Pentecostes. E ele é alvo de muita interpretação, de muitos teólogos. Cada um tem uma visão diferente. E na Bíblia que eu estava usando para ler outra versão, os comentários, desde o início, já são com um pressuposto interpretativo escatológico. O autor já vai para ele dizendo, isso aqui está falando do milênio. Isso aqui está falando do novo céu e da nova terra. O texto não era claro naquilo, mas ele já interpretava e dizia, é a mesma coisa que diz em Apocalipse, é a mesma coisa que diz lá em Daniel. Ele já está fazendo isso. Se você não vai ler o comentário sabendo disso, o natural é que você acabe, é isso, então é isso que o texto diz. Mas às vezes não é. Às vezes é apenas um pressuposto do comentarista, né? Então você tem que estar ciente disso. Como que eu me previno disso? Não é que aquele comentário é ruim ou está errado. Eu me previno disso, primeiro, fazendo todo o trabalho possível com o texto. Depois vou para ele sabendo que ele tem pressupostos. E vou também interpretando os pressupostos dele. Talvez eu discorde dos pressupostos dele, né? Por isso, nesse ponto, você lê não só um comentarista. De preferência, leia 1, 2 ou 3. E talvez caras que não necessariamente pensam igual. Porque se tem uma questão em aberto, que o texto não é claro, você não pode simplesmente dizer, gente, é isso que o texto diz, porque aquele comentarista que eu mais gosto diz isso. Pode ser. Mas você tem que olhar para aquilo e ser honesto. Olha, outros comentaristas interpretam de outra maneira. Eu prefiro ficar com esse, mas eu olhei os outros, né? Ou talvez eu não prefiro ficar com ninguém. Você é o cara mesmo. Mas talvez aconteça. Talvez você descobriu alguma coisa que outros não viram ou que você não sabe que viram. Talvez alguém viu, escreveu um livro, mas você nunca teve acesso a esse livro. Enfim, então é saber que os livros têm pressupostos. Certo? Então, agora você usa os comentários, depois de tentar achar as respostas o máximo possível para as perguntas do contexto. Tudo bem? Vocês vão ver isso na tarefa dessas semanas. Eu vou dizer para vocês lerem o texto, tentarem responder as perguntas, e só no final vocês vão ler um comentário. Eu vou citar vou mandar para vocês o trecho desse comentário, um comentário de introdução ao livro do profeta Jonas. Mas só depois de vocês tentarem fazer o trabalho de casa. Se você for primeiro para o comentário, Deus vai te fulminar, tá? Não vá primeiro para o comentário, vá primeiro para o texto. Só Deus vai saber o que você vai fazer. Tudo bem? Alguma pergunta sobre contexto? A gente vai virar a página agora.